Boa noite a todos. Boa noite, Irene. Obrigado de ter vindo. Acertando as coisinhas aqui para a gente poder começar. Boa noite, Franciele. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Cíntia. A tutora aí dos trabalhos, né? Boa noite, Yaras Andréus de Souza. Boa noite, Maria Emília. Boa noite, Ailton. Boa noite, Maristela. Boa noite, Reinaldo. Olha só, o trio, um seguido do outro. Olha só, meus amigos pacientes. Maristelo, Reinaldo, a Márcia. Obrigado de estar aí com a gente em mais esse domingo. Espero que vocês tenham passado uma semana bem, dentro do possível, né? Tudo isso que está acontecendo aí com a gente, com o mundo todo, na verdade, né? Mas com a gente especial aqui. Tantos problemas, turbulências, né? Perdas. Olha aí mais um. Boa noite, tio. Para quem tá vindo hoje aí pela primeira vez, a gente começou na semana passada um estudo da obra de Emmanuel com Chico, no livro A Caminho da Luz. Esse livro aqui. Nós fizemos na semana passada uma introdução aí, falamos algumas coisas de como vai mais ou menos funcionar e passei aí o PDF para a Cíntia, né, para quem não tem o livro, quiser acompanhar, quiser ler. A gente vai tentar fazer entre 1 e 2 capítulos no máximo aí por domingo, para não ficar uma coisa muito demorada, né? Tanto para quem tem pouco tempo de acompanhar, de ler e também de ver aqui os estudos na página do Centro Cascata de Luz. Então é rapidinho, tem uma semana aí que pode ler esse capítulo ou 2 no máximo, tá? Hoje a gente vai falar de 2. Tá? Mas vai ser mais rápido provavelmente do que semana passada. Na semana passada durou aproximadamente 1 hora, a gente falou que ia tentar fazer aí no máximo 1 hora tudo, né? Entre a abertura, a oração inicial, o estudo e a oração final, que aí eu pedi para vocês, né? Deixa eu pegar aqui que eu esqueci de pegar o meu. Eu pedi para vocês, para quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, lá atrás, né? No final do livro, tem uma coletânea de orações. E para quem quiser, já pode aí colocar no chat aí alguma oração específica, gostaria, ou que leu, que se sentiu bem, gostou da oração. No final a gente vai fazer essa oração e comentar brevemente sobre a oração, tá? Então aí, quem quiser pode ir colocando aí no chat alguma oração, algum tipo de oração, para quem não pegou o Evangelho segundo o Espiritismo e viu alguma. Bom? Boa noite, Luciana, Nelson, Lute, Rose.
Boa noite, Sidney. A Maria do Carmo também já está aí online. Boa noite. Então, para quem não conhece, esse centro fica aqui na região de Pirituba, né? Ele tem inúmeros trabalhos semanais, praticamente, né, diariamente, 7 dias na semana. A gente tem muito trabalho online, principalmente agora com a pandemia, né? E não dá para fazer os trabalhos presenciais. Então, a gente tem estudos, evangelho no lar, tratamento, tá? Então, para quem quiser seguir, todo dia tem sempre alguma atividade, é só entrar na página do centro, que por um curtir lá o seguir, que vai chegar sempre um aviso do que qual é a atividade do dia, tá? Boa noite, Maria Henriqueta, boa noite, Nelson, Zenilde, sejam bem-vindos. Vai esperar mais uns 2 minutinhos, a gente já começa. Então, para quem leu, né, o capítulo, né, de hoje, quem leu um só não tem problema, tá? Fique à vontade de colocar aí nos comentários, como eu disse na semana passada, esse é um estudo feito a muitas mãos, né? A gente vai fazer juntos e para que todo mundo tenha o entendimento de algumas coisas meio obscuras que ficaram da nossa educação religiosa, né? Das leituras do Evangelho, da Bíblia, né? De tentar desvendar algumas coisas, né? E essa obra é fantástica para isso. Ô, Franciele, eu passei para a Cíntia o PDF, tá? Não sei se ela disponibilizou aí ou ela pode mandar pessoalmente para você. Se não, só deixar aí o seu celular, manda uma mensagem aí no privado, se quiser deixar aqui mesmo, a gente encaminha, tá? Boa noite, Ivo. Meu amigo de fé, meu irmão camarada. Prazer aí estar com a gente. Hoje no finalzinho a gente vai falar sobre aquele livro que você está lendo aí que parece que está gostando, hein, Ivo? Aí, Cíntia, o Lute também, que é o PDF. E aí você pode mandar para eles. Se não, me avisa que eu tento mandar daqui. Só sei pelo WhatsApp, no Facebook, pela página que eu não sei mexer ainda. Então, todo mundo ouvindo? Tá bem? A imagem tá boa, não tá tão escura? Tá tudo tranquilo? Só dá um ok aí que a gente já começa. A Cíntia tá avisando, ela só adiciona o grupo no WhatsApp, né, o telefone do grupo no WhatsApp, que aí ela manda pelo WhatsApp o PDF, tá? Então vamos lá? Então nós vamos começar, como sempre, né? Antes de tudo, para quem tem o costume, para quem gosta, se não pegou ainda, pode pegar lá sua garrafinha de água, seu copo de água, tá? Para quem está acostumado e gosta, para a gente começar nossa conversa, nosso estudo e já utilizar essa água aí fluidificada para a gente utilizar mais tarde para nós mesmos ou para dar para alguma pessoa que a gente acha que está necessitando.
tá? E mais uma vez, no final, a gente também vai fazer esse trabalho aí de fluidificação, que não tem esse negócio de a gente ficar parado esperando só os outros fazer o trabalho da gente, né? O trabalho deles e o da gente também, né? Bom, então a Cíntia colocou aí o telefone, o WhatsApp do centro, então anexa aí no celular, manda para ela que ela manda o PDF. Bem? Então, boa noite, Vera, Luciana. Então a gente vai começar. Bom, então para a gente começar, vamos todos nos tranquilizar aí nas nossas cadeiras, no sofá, onde a gente possa estar nesse momento. Sentir a presença aí do nosso mentor individual, esse anjo que nos ajuda, nos intui sempre que necessário e permitido. Pedir para que ele esteja do nosso lado nesse momento de estudo e de conexão com o lado espiritual. Agradecer a Deus por mais esse dia, por permitirmos estarmos aqui reunidos em seu nome. A Jesus pelo seu Evangelho Redentor que nos auxilia e nos dá todo o caminho para que a gente possa, através da nossa vontade, seguir os nossos passos dentro da nossa evolução espiritual. A Maria que derrama o seu manto azul sobre nossos ombros, nos dando a espiritualidade necessária para que a gente possa ter a calma, a tranquilidade e essa conexão com o plano espiritual hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite mais uma vez para quem eu não falei aí pessoalmente. Tá? Cláudia, a Mônica chegou agora. Então, o nosso estudo é do livro A Caminho da Luz. A gente fez a introdução no domingo passado, né? E nessa introdução a gente bateu basicamente em dois aspectos, dois temas principais, que é a comunidade dos espíritos em conjunção, em comunhão, né, com Deus, e que isso existiu sempre, né, desde que o mundo é o mundo. Então a gente viu no final da introdução, dando essa clareza para a gente que a gente nunca esteve sozinho, que as coisas também nunca foram feitas sozinhas. Né? A gente deu exemplo lá da tradução do hebraico, né? No momento da criação do homem, onde a tradução diz e que o homem seja feito a nossa imagem e semelhança e não a minha imagem, né? Então, se é a nossa, o Deus estava em conjunto, né? Em comunhão, em comunidade com esses espíritos puros, né? Que nós classificamos lá, nós não, né? Quem classificou foi Kardec, aquelas três ordens dos espíritos, né, onde os espíritos de primeira classe são esses espíritos puros, e dentro dessa primeira classe também tem as subclassificações, onde a gente vai ter as esferas crísticas de onde veio Jesus. Né? Então a gente deixou bem claro que essa comunidade sempre existiu e que os trabalhos são sempre feitos em comunidade. Então quando a gente pensa só em nós, né? E aí nós comentamos lá no domingo que a encarnação é de cada um, a encarnação é individual, mas o karma é coletivo. A gente quis dizer sobre isso daí, né? A gente só pensa na gente, esquece que nós fazemos parte de uma família universal. A gente vai na contramão do que esses espíritos puros, em comunhão indescritível com Deus, como diz Emmanuel, fazem desde o início. Então, se esses espíritos estão em comunhão indescritível com Deus, né, como Emmanuel classificou, primeiramente a gente não tem como descrever. Então não tem como a gente falar assim, como que é essa conversa entre esses espíritos das esferas puras e crísticas com Deus. Não dá. Ele mesmo, que já é um espírito muito mais evoluído do que nós, disse que isso era indescritível. Então a gente não tem como descrever. Mas a gente sabe que dentro dessa classificação dos espíritos, nós estamos sempre num processo evolutivo. Um pouco mais lento, um pouco mais rápido, que isso vai depender da nossa vontade. Né? E aí nós conversamos que na sexta-feira anterior
teve uma aula, uma palestra, né, às sextas-feiras à noite, que um rapaz deu a palestra sobre a lei do progresso, e a gente está inserido dentro dessa lei do progresso e fazemos, nós querendo ou não, nós vamos progredir. Mais rápido ou mais devagar, tudo isso depende da nossa vontade, né? E essa lei do progresso vai nos empurrar para que a gente faça o que nós estamos determinados, que a gente transpire ou transporte para fora de nós o amor e o bem, né? Que nós perdemos lá atrás, ou fomos nos distanciando de Deus, né? E como eu falei, quando a gente vai se distanciando de algo perfeito e bom, a gente vai indo para algo diferente do perfeito e do bom. E aí está criado o mal. Então a gente estava, né, cada vez mais longe de Deus, nós fomos nos afastando através das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, e fomos nos afastando de Deus. E desde então, estamos aí correndo atrás do tempo perdido, né? Então a gente vai começar hoje o primeiro capítulo, que é a Gênese Planetária. Quando a gente fala em Gênese Planetária, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a Gênese da Bíblia, lógico, né? E como eu falei na semana passada, a Gênese, ela é a Gênese que nós normalmente lembramos, é um pedacinho pequeno dentro de um todo grande. Então, a Gênese da criação do universo dos 7 dias, dos 6, né? Na verdade, o 7º dia Deus descansou, né? Ela faz parte da Gênese, né? E o capítulo de hoje, junto com o capítulo 1 e o capítulo 2, vai sobrevoar, mas na verdade dando uma explicação menos folclórica e menos simbólica dessa Gênese que a gente já leu muitas vezes, nós já assistimos filmes falando sobre ela, dentro de uma visão espírita. Logicamente que a gente tem que deixar claro que o nosso estudo é à luz da doutrina espírita, né? Então, para quem está começando agora, talvez alguns termos, algumas colocações sejam algo diferente, algo difícil até de entender, mas é porque é à luz da doutrina espírita. Então a gente vai desmistificando certas coisas, né? E para a gente ter uma ideia que essa comunidade sempre existiu, em inúmeros livros que a gente pega da doutrina, né, os livros subsidiários principalmente, eles aparecem, essa comunidade, em vários e vários momentos no mesmo livro ou em vários livros, né? Então a gente começa a entender que essa coisa começou, né, desde o início assim em comunidade e segue até hoje, né? Se a gente pegar, por exemplo, o livro Obreiros da Vida Eterna, tem uma parte interessante que o Emmanuel foi estudar sobre a reencarnação, né? E aí ele chegando em Obreiros, ele começa a ver um espírito que acabou, né, de desencarnar, uma pessoa que acabou de desencarnar, sofrendo, gritando, se desesperado, debatendo, né? E ele, como já entendedor de vários aspectos, né, do plano espiritual, quer ajudar. Mas não tem ninguém ali perto, né? E ele começa a ficar desesperado porque ele quer ajudar. E aí, de repente, chega um espírito que trabalha ali e ele fala para ele se acalmar, porque tudo estava sob controle, porque ele fazia parte daqueles espíritos que trabalhavam naquele cemitério, aonde aquela pessoa tinha morrido e estava sendo enterrada, né? E ali fica estranho, mas como assim trabalhando num cemitério, né? E se a gente entender que o nosso desenlace, né, do cordão de prata, principalmente do nosso lado psicossomatossensorial aí, com o perispírito, ele é cortado, né, desenlaçado no momento do nosso desencarne, e que ele pode acontecer rapidamente ou não, né? Quem vai definir isso? Nós mesmos, pelo que eu tenho que passar ainda, ou pelo plano espiritual. E o espírito nessa hora fala assim: calma, que tudo está sob controle. Ainda não foi nos permitido a fazer o desenlace. Então, olha só, se ainda não foi nos permitido, é sinal que existe uma comunidade de espíritos que está
vendo tudo o que acontece e sobre a ordem e sobre a supervisão de Deus, façam que as coisas aconteçam. Então, naquele momento, ainda não estava permitido o desenlace daquela pessoa. Então, veja bem como essa comunidade funciona para tudo, né? Para tudo. E aí a gente, quando pega a Gênese planetária, vê que as coisas também funcionaram assim, né? Desde a criação. Uma comunidade de espíritos fizeram todo o processo da Gênese, né? E aí, como eu disse, a Gênese planetária ela é pequena, basicamente da Bíblia ela vai do capítulo 1 ao 3, mais ou menos, e do 4 ao 50 ela fala do quê? Então entende que o processo da Gênese planetária ela é muito mais complexo do que os 7 dias. Porque os 7 dias são 2 capítulos, 3 capítulos, do 1 ao 3, basicamente. Mas o livro tem 50. Então, do que se fala desse 4 ao 50? Será que a gente parou para pensar algum dia, lendo, do que se fala isso? Lógico que para quem está fazendo o estudo do livro A Gênese, que é de sábado, né, com o Lucas, vai ver isso. Mas uma pista é que nesses do 4 ao 50, ele vai mostrar a Gênese. Qual Gênese é essa? Que Gênese nós estamos falando aqui? A criação. Do que? Do mal. Então, do 4 ao 50, é descrito a Gênese do mal. Né? E aí ele é muito complexo. Né? E aí essa comunidade de espíritos vai trabalhar incessantemente. Né? E aí, quando a gente começa aqui o nosso livro, de hoje no capítulo 1, nós vamos falar sobre a Gênese planetária. E como eu terminei na semana passada, vamos começar hoje. Ok? Então, para quem está aí no livro, vamos lá. Olha lá. Capítulo 1, a Gênese planetária. Subtítulo, a comunidade dos espíritos puros. Ok? Primeira classe dos espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, olha lá. Diz aí, né? Como se Emmanuel estivesse falando assim, né? Ó, diz aqui no plano espiritual que essa coisa aí, né? Que rola na Terra ou em qualquer outro planeta, estão sobre a supervisão dessa comunidade de espíritos puros, né? Sobre a égide, sobre as rédeas, sobre as mãos de Deus. Né? E que, dentre dessas comunidades de espíritos puros, Jesus é um dos componentes. Então, para quem achava que Jesus era o espírito mais próximo de Deus, já está vendo que existem outros espíritos da mesma categoria ou até acima de Jesus. Lógico que Jesus, encarnando na Terra, era a cópia, o exemplo mais próximo de Deus. Porque como ele está em comunhão indescritível com Deus, ele é a cópia, é o Filho de Deus, o mais próximo dele. Né? E aí no livro ele dá dois itens extremamente interessantes. Quantos momentos essa comunidade de espíritos puros estiveram reunidas aqui próximo da Terra? Quantas vezes isso aconteceu? E aí ele nos fala aqui na introdução que aconteceram 2 vezes. A primeira vez, quando ocorreu a formação do universo. Então vejamos bem, se eles estavam aqui, próximo da Terra, na formação do universo e, lógico, da Terra, Jesus estava junto. Ok? Se ele era um, se ele é um
dos espíritos puros em comunhão com Deus, ele estava junto. A segunda vez que essa pleiade de espíritos estiveram próximo da Terra foi exatamente na elaboração, na decisão da encarnação de Jesus na Terra, que os espíritos dizem que demorou aproximadamente 1000 anos, né, para que isso acontecesse. Quando a gente fala 1000 anos, parece alguma coisa muito grande, né? Mas lembrando o que Deus disse, que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos, para eles foi como um dia. Okay? Mas isso demorou. Demorou porque a tarefa de Jesus tinha um propósito ímpar, né? Então tudo foi feito conforme o que estava escrito já desde a primeira revelação, porque como ele mesmo disse, ele não veio destruir a lei sem cumpri-la, então você tinha que seguir o que estava escrito, né? Para que você não descumprisse o que já vem desde a primeira revelação. Então quando a gente começa a falar sobre a Terra, sobre a formação da Terra, e a gente começa a lembrar da formação da Gênese da Bíblia, algumas coisas começam a cair em contradição, né? Principalmente se eu levo somente o lado da ciência, né? E para as pessoas que são da área biológica, isso é uma coisa bem difícil, né? Acreditar em certas coisas depois de você estudar ou já vir numa carreira de estudo biológico e de leis em que você já está inserida há muito tempo, acreditar em certas coisas ficam difíceis, muito difíceis, né? Muitas vezes. Mas nós, como espíritas, e tendo a nosso tripé de ciência, filosofia e religião, a gente precisa ver essas três facetas, né? E como os espíritos já nos avisaram, se a ciência conseguir descobrir e provar certas coisas que nós aqui demonstramos, por exemplo, no livro A Caminho da Luz, deixe de lado isso e siga a ciência, né? Eu acho que se a ciência conseguisse entender isso, as coisas iam se entrelaçar melhor, né? Mas sempre gera um conflito, né? Porque como é que começa a entender sobre a coordenação da formação do universo com o Big Bang? Né? Como é que as coisas estão colocadas sempre no local correto? Né? Como é que os planetas giram sempre da forma correta para aquele planeta, junto com aquela Lua? Né? Por que a distância entre um planeta e outro e a linha de um planeta e outro no nosso sistema solar, isso só no nosso sistema solar, é perfeita? Foi o Big Bang? Certa vez uma pessoa, acho que estava dando aula quando eu fiz curso, ela disse que o Big Bang parece uma coisa assim, a esposa, a empregada, o marido não faz muito isso, né? Passar roupa, né? Passa uma pilha de roupa. Aí passou toda a pilha de roupa, ele pega a pilha de roupa, para no meio do quarto ou no corredor, né, da casa, joga a pilha de roupa para o alto, sai correndo e diz: vai para as gavetas. E as roupas vão para as gavetas. Né? Não vão, né? Não vão. Parece que isso não foi feito assim. Né? Parece. Né? Então essas coisas criam alguns problemas dentro, né, da nossa doutrina espírita, e para quem está começando também isso é muito difícil. E a gente tem que entender, através da razão, o que eu estou com condições hoje de compreender. Né? Então, quando a gente fala da Gênese, a gente precisa criar algumas coisas, né? E na criação dos 6 dias, como eu disse, esses capítulos aqui vão falar basicamente sobre os 7 dias. Então, tem determinado momento que no livro ele vai falar sobre
a construção, né, da Lua, né, ou a criação da Lua, na verdade, né, construção não, a criação da Lua. E aí na criação da Lua ocorre um fato que às vezes passa despercebido, né? Em determinado momento do livro ele diz assim: na formação da Lua, sob a orientação do Cristo, né? Pá, peraí, mas não foi Deus, né? Então se a gente lê e a gente tem que entender o livro de forma literal e literária, e a gente não pode inventar as coisas que estão no livro, né? A gente lê o que está no livro. Ali naquele determinado momento ele fala que foi feito sob a orientação do Cristo. Aí a gente para e pensa, por que do Cristo? Né? Ah, deve ser porque o Cristo, como governador planetário, e sobre a sua mão está tudo que rege o nosso planeta Terra, ele está na formação e de tudo que gera em torno dessa formação do nosso planeta desde o início. E a Lua tem uma participação direta e primordial para a existência da vida na Terra e de N fatores que acontecem aqui na Terra. Então, ok. Então parece que realmente o Cristo, né, Jesus, estava desde o início imbuído e sob a orientação de Deus, junto com essa pleiade de espíritos da classe pura, na formação do nosso planeta. A gente vai ver um pouquinho mais na frente, né, do planeta aqui, para a formação do planeta Terra, Deus retira uma massa do Sol e entrega nas mãos de Jesus para a formação da Terra. Viu o primeiro parágrafo? Rezam, né? Rezam as tradições do mundo espiritual, que essas comunidades existiam desde que o mundo é o mundo. É por isso. Porque nós temos cargos, né, e hierárquicos para tudo sobre a supervisão de Deus. Então eu tenho um Cristo planetário, eu tenho um Cristo para o sistema solar, eu tenho um Cristo para um outro sistema solar. Eu tenho um Cristo para um outro universo, né? Que a ciência já mostrou que nós temos multiversos e não um universo só. Então entende que esses espíritos puros dessa comunidade ocorreu desde o início. Então quando Deus dá um pedaço da massa do Sol nas mãos de Jesus para que se construa a Terra, é porque essa comunidade trabalhou e trabalha junto até hoje. Né? E aí os dias vão passando, e quando a Terra é formada, a gente precisa ter alguns elementos para que a gente tenha condições de ter vida aqui. Né? E aí quando a gente fala de alguns elementos, para quem já faz parte aí da doutrina espírita, já fez alguns cursos ou já leu alguns livros, a gente vai se deparar com uma sigla que diz assim, FCU, né? Que significa Fluido Cósmico Universal. Então, tudo que se cria, tudo que se faz, vem do fluido cósmico universal. Né? Então, em determinado momento na Terra, onde existia uma massa gelatinosa, as coisas se formando, é porque Jesus, manipulando esses fluidos, né, do fluido cósmico universal, conseguia fazer, junto com essa pleiade de espíritos, ter condições de ter vida aqui na Terra, depois, logicamente, basicamente, da criação do hidrogênio e do carbono. Então, lógico que tudo tem que ter uma lógica, e você não pode quebrar isso, então não pode se pular etapas, né? Então é formado certos componentes químicos, físicos, para que as coisas funcionem e tenham condições de ter vida na Terra. E aí, após esse período, onde as coisas já estavam mais calmas, né? E olha só, que a gente for
fazer a relação com a Bíblia, com a Gênese da Bíblia. Chega a determinado momento onde as coisas já estão mais calmas, onde já foi criado tudo, precisava ter algo que reinasse sobre tudo, né? E aí, no sexto dia da criação, é criado o homem. Aquele que vai governar e que vai ser o patrão, né, de tudo que sobrevoa, tudo que rasteja, tudo que vive embaixo da água. E aí se criou o homem. E Jesus descansou, porque está assim no livro. Jesus, com sua mão cansada, descansou. Parece alguma coisa, né? Se a gente fizer a entreligação com a Bíblia, né? Só que Jesus, como Deus, nunca descansa. A gente sabe que esse trabalho é incessante, ele nunca acaba, né? Ele sempre está ativo, ele nunca descansa. Até hoje está trabalhando e sempre vai continuar trabalhando, porque esse também é uma lei. Assim como a lei do trabalho vai nos impulsionar para frente, apesar de nós muitas vezes só reclamarmos, né? A gente só reclama, estando bom a gente reclama, estando ruim a gente reclama, né? E isso não é capricho de hoje em dia. Se a gente for pegar na história bíblica, a gente já vê isso desde a história bíblica. Vamos pegar lá Moisés, né? Com o povo, libertando o povo, indo para o deserto, para o Egito, né? E Egito, na tradução hebraica, significa estreito, né? Algo apertado, difícil, né? Leva o povo para lá. E o que acontece com o povo em determinado momento, né? Em Êxodo, é só pegar Êxodo lá para ler. O povo se revolta contra Moisés. Porque assim, eu era escravo, mas eu tinha o que beber. Eu era escravo, mas eu tinha que comer. Agora você me propõe que eu vou ser libertado e agora eu não tenho nem o que beber e nem o que comer? Era melhor eu ficar lá como escravo. Você entende? Eu proponho para você uma libertação, você não entende o que significa essa libertação, e aí você se revolta quando alguém quer te ajudar. Passa mais para frente, Jesus. A mesma coisa, né? E aí Deus, na sua bondade, faz o quê? Falou, tá ok. Cada dia vai cair maná, né? Aquele pãozinho, né? Para os hebreus, de massa, né? Em que vocês vão pegar tudo que for necessário para o seu dia a dia. Nada mais e nada menos. E aí, lógico, como o povo, como nós hoje em dia, que só reclamamos e também queremos ser mais esperto do que o esperto, teve aquelas pessoas que pegaram mais, né? Mas a ordem não foi essa, né? Então, olha só como a gente está distanciando de Deus, desde Adão e Eva, né? Então, a ordem não foi essa. A ordem era pegar só o que era pro dia. E aí, para aquelas pessoas que pegaram a mais, o pão emborolou, apodreceu. Para aquelas pessoas que ficaram com menos, porque as outras, como espertas, pegaram mais, os pães se multiplicaram, né? E aí, como na nossa oração final, na semana passada, onde eu falei brevemente o que significava o mal do final do Pai Nosso, quando a gente fala o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é isso aí, é o maná. Quando Jesus ensinou para nós a oração, ele estava falando nesse trecho, ele estava falando sobre isso. O pão nosso que nos dai hoje, hoje. E aí se a gente fazer uma alusão, esqueça das coisas onde a gente vai acumular demais sem a menor necessidade, não consegue repartir pelo nosso egoísmo, a gente consegue deixar só dentro de nós, né? Vamos transportar isso para hoje. Mas quando ele estava falando disso, quando ele fez a oração e nos ensinou, né, essa oração dominical, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele estava falando sobre isso, sobre o que aconteceu lá no deserto. Porque, óbvio, quando ele ensinou isso, ele estava ensinando para os hebreus, para os judeus, né? Então a gente só reclama e a gente esquece que as coisas estão sempre na supervisão dessa pleiade de espíritos, a supervisão de Deus, né? E aí esse divino escultor, que nunca para de trabalhar, e trabalha até hoje, cria o homem, né?
Feito tudo isso, já criou o homem. A nossa ciência de hoje e de sempre, né? Deu o nome de tudo isso, de toda essa criação, de natureza. Né? E aí eu separei aqui, fiz um print aqui no meu celular, para a gente ver o que significa no dicionário nosso natureza. Então vamos lá, vou pegar só 2 itens aqui. Natureza, ambiente em que vive o homem, mas não depende dele para existir. Muito bom, né? Essência dos seres, estado ou condição própria do ser humano. Então, se é um ambiente que o homem vive, mas não depende dele para viver, então a natureza, o nosso planeta não depende da gente. E agora com a pandemia, isso está bem claro, isso está mais nítido do que a água de Cancún, né? Para quem já foi para lá. O homem acaba com a natureza, o homem acaba com o universo, né? Porque ele só pensa nele através do seu egoísmo, né? Então a gente viu, por exemplo, em Veneza, com essa pandemia, aqueles canais bonitos, aqueles locais onde as pessoas vão tomar seu café e ficar conversando, ouvindo música, golfinhos voltarem a nadar nos canais de Veneza. Um amigo nosso aqui da rua, que tem uma irmã que mora em Santos, né, o ano passado ele mandou uma foto pra gente no grupo, que ela nunca tinha visto, tirado da sacada do apartamento, ela nunca tinha visto a praia de Santos azul. Então, na definição da ciência sobre natureza, é isso. Nós estamos inserida nela, mas ela não depende de nós para viver. Nós dependemos dela para viver. Nós dependemos dela. Né? E o que é que a gente faz com ela? Né? A gente já deixou bem claro o que a gente faz com ela. Né? E aí, para quem já leu um livro que é difícil, mas para mim é um dos... está dentro da lista, assim como A Caminho da Luz, né? E o Ivo, que é um amigo meu que está aqui online com a gente assistindo, falou outro dia que estava lendo e estava gostando. Um livro do Leon Denis, que chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Tem uma frase clássica, né, que todo mundo usa em N aulas, N palestras, né, do Leon Denis, que ele diz assim: a alma dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no hominal. Né? Lógico que para a gente falar só sobre essa frase, a gente precisava ter uma nova conversa dessa, né? Porque a gente precisa entender sobre princípio inteligente, mono da quântica, até chegar na condição que a gente tem de ter um corpo, né, com condições de um espírito habitá-lo, né? E aí, quando a gente paira sobre os 7 dias da criação, a gente está falando sobre o que o Leon Denis colocou para a gente. Né? Agora, como que a ciência se debate com isso? Né? Não debate. Porque falar algo assim, você precisa mexer com muitas coisas dentro da pessoa. Primeiro, ter a cabeça um pouco aberta para aceitar certas coisas, mesmo que depois não aceite, mas ter cabeça aberta para isso. Né? E segundo, que eu tenho que provar. Né? E aí vai ficar um pouco difícil com as ferramentas que nós temos hoje dentro do nosso mundo, dentro da ciência, a gente provar certas coisas, como a reencarnação, apesar de já ter alguns estudos bem feitos com psicólogos, psiquiatras e espíritas sobre isso. Né? Então, depois de tudo isso, onde o homem desperta no nominal, a gente tem como simbólico, né, a criação do primeiro homem. E a gente tem Adão e Eva como esse simbolismo do primeiro homem, que nós vamos falar no nosso próximo encontro sobre o degredo. Então a gente tem um simbolismo de Adão e Eva do degredo. Né? E aí vocês vão entender o que significa o degredo. Né? A gente tem também, da descendência, né, deles, Caim e Abel, o nosso lado personalizado, a personalidade, né, do bem e do mal. E aí, como eu já disse na outra aula, mas não
não custa repetir, né? Tudo tem um porquê, e quando Caim é expulso e vai para o leste, tem um porquê. Tem um porquê, porque no leste nasce o sol e Deus dá oportunidade para todos, todos os dias. Então, Deus manda Caim para o leste, porque a partir do leste, onde nasce o sol, ele tem mais uma oportunidade para mudar, né? E a gente já falou sobre reencarnação, quais os passos, os 3 passos que a gente tem que ter para o nosso processo evolutivo, né? Arrependimento, eu preciso me arrepender, porque senão as coisas não funcionam, não evoluem, né? Então eu preciso me arrepender. Aí eu preciso acertar o que eu fiz de errado, reparar, né? Eu preciso reparar. Então eu me arrependo, depois eu reparo e depois eu expio, se for necessário, né? Mas isso é para um outro momento, para outra aula, que a gente vai falar, para outra conversa, que a gente vai falar sobre esse degredo, né? O que significa esse degredo? E para quem já deu, dando um spoiler, para quem já leu Exilados de Capela, sabe o que eu estou falando, e a gente vai falar um pouquinho disso no próximo episódio do nosso estudo aqui. Ok? Sabendo que todo esse processo do mineral, do vegetal, do animal e do hominal é algo natural. Tá? É algo que acontece naturalmente. Que a gente hoje em dia já sabe um pouco disso, como acontece, principalmente através dos ensinamentos da doutrina espírita. Tudo bem? Então espero ter ajudado, ter contribuído de alguma maneira aí nesse nosso segundo episódio do nosso estudo do livro A Caminho da Luz. Então, para quem não tem e quiser acompanhar, marca lá o celular que a Cíntia deixou aí nos comentários do Cascata de Luz, que ela encaminha o PDF, tá? Para quem quiser ler. E como eu disse, leia no máximo 1 ou 2 capítulos, que não vai passar disso, tá? Para a gente acabar no máximo em 1 hora. Tudo bem? Muito obrigado aí pela presença de todos. E a gente agora vai fazer a nossa oração. Tá? Para quem eu não vi aqui, deixa eu procurar se alguém colocou alguma oração. Acho que ninguém colocou, né? Então vamos lá. Vamos pegar o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos lá. Então hoje nós vamos fazer uma prece que se chama Nas Aflições da Vida. Né? Bem propícia para os momentos de agora. Né? Então nesse momento, para quem pegou a água ou para quem não pegou, não tem problema. Nesse momento, fechem os olhos, não precisa ficar olhando aí para a tela, tá? Se concentrem, que nós vamos fazer essa oração que se chama Nas Aflições da Vida. Deus Todo-Poderoso, que vede as nossas misérias, dignai-vos ouvir favoravelmente o pedido que vos faço nesse momento. Se for inconveniente o meu pedido, perdoai-me. E se for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos, executores dos vossos desígnios, venham ajudar-me na realização. Como quer que seja, meu Deus, seja feita a vossa vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que desejais experimentar-me e submeter-me sem murmurar. Fazei que eu não me desanime de maneira alguma, e que nem a minha fé e nem a minha resignação seja abalada. Graças a Deus. Olha só. Peguei, só passei umas folhas para trás, para frente, né? E olha só a prece, eu peguei essas aflições da vida, principalmente porque a gente está passando hoje, e olha o que a prece diz, né?
que os bons espíritos estejam comigo e que os meus pedidos sejam atendidos conforme o meu tempo e o meu merecimento. E que se esse meu pedido não for aceito agora, não conseguir fazer com que ele seja atendido agora, né, nesse momento, onde muitas vezes a gente se desespera e fala que Deus não está nos ouvindo, que nesse momento eu tenha força e fé para não sair do caminho, porque eu tenha perseverança, porque no momento certo, Deus, como tudo está em suas mãos, ora por nós e os nossos pedidos serão aceitos. Então, para aquelas pessoas que acham que estão perdendo nesse momento a fé, que estão passando por problemas de ordem econômica, de saúde, de desentendimento, né? Não percam a fé, né? Porque tudo está sob a supervisão de Deus e esses espíritos, essa comunidade de espíritos puros, sempre estará com nós. Então peça que receberás, não é assim? Mas não se desespere, se não vir agora, porque não é o momento certo. Continua pedindo, continua na linha que as coisas acontecem. Ok? Então que a gente tenha aqui reunidos em nome de Jesus, para que a gente possa seguir o nosso estudo, seguir o nosso entendimento da doutrina. Ok? Que vocês tenham uma ótima semana, que Deus esteja com vocês em todos os passos, não percam a fé, as coisas estão difíceis, mas não há mal que sempre dure, né? Então tenhamos fé e perseverança, porque essa comunidade de espíritos puros sempre estão perto de nós para nos ajudar, começando pelo esse nosso mentor que está sempre junto de nós, ok? Então, para finalizar, vamos fazer só um Pai Nosso, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em qualquer parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, na medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixemos, Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal, pois o poder é ter o reino e a glória para todos sempre, graças a Deus. Vocês tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e até domingo que vem às 7 horas. Bom? Um abraço, tudo de bom.